louvor pertence a Allah e que a paz e bênção de Allah esteja sobre o mensageiro de Allah, que a paz de Allah esteja sobre ele. Hoje, continuando, ficamos ali devendo quais serão as nossas 4 questões que devemos aprender. Quais serão as 4 perguntas ou questões ou assuntos importantes que todo muçulmano, todo muslim, e lembrando que a palavra muslim significa entregue, submisso a quem? A Allah, a Deus. Toda pessoa que é submissa, entregue, contrita a Deus, deve saber essas questões. Al-ula al-ilm. A primeira dentre as questões é o ilm, o conhecimento. E este conhecimento, ele se dará com alguns pontos. Este conhecimento, um exemplo, a palavra ilm, a palavra conhecimento, quando mencionada no Coran, na palavra de Allah Tabaraka wa Ta'ala, qual será o significado? Um exemplo no Coran, Allah Azza wa Jal fala: Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Acaso se igualam aqueles que sabem daqueles que não sabem? Então, será que este conhecimento é o conhecimento da matemática, conhecimento da geografia, da geologia, da arquitetura, das ciências? Não. Este conhecimento precioso, aquele conhecimento que eleva o servo nesta vida para a outra vida, não apenas nessa vida, porém nos dois locais, nas duas vidas. Subhanallah. É o conhecimento que quando o servo, huwa ma'rifatullah, como disse o Musannif, rahimahullah, o sábio disse, é o conhecimento de quem é Deus. Primeiramente, a criatura, ela foi criada, ela deve saber quem é aquele criador por excelência, sustentador por excelência, glorificado e exaltado seja. Então, a palavra ilm, a palavra conhecimento, quando chega no Alcorão, ela está se referindo ao conhecimento religioso, o conhecimento religioso e não o conhecimento mundano, que o servo ali poderá estar aprendendo como algo obrigatório, como algo opcional, como algo às vezes torna-se até detestável. A pessoa aprender algo desta vida que irá prejudicar nesta vida. Dentre exemplos mundanos que nem precisamos estar mencionando. Porém, o muçulmano, ele é obrigado a buscar o conhecimento. O primeiro conhecimento que ele deve buscar é quem é Deus. Em seguida que ele busca o conhecimento da vida terrena para que ele viva, para que ele consiga ali traçar o seu caminho e buscar o sustento que Allah Tabaraka wa Ta'ala ali para ele prescreveu. Então, o primeiro conhecimento é quem é Deus. Huwa ma'rifatullah. Quando pensamos na palavra Allah, na palavra Deus, um exemplo traduzindo assim o significado, o que é que vem em tua mente? Se eu falo para ti, descreva quem é Deus, o que você irá falar? Dentre as pessoas, aquelas que irão falar o Todo-Poderoso. Dentre outras pessoas irão falar o Sustentador. Dentre outras pessoas irão falar o Fortíssimo, o Magnífico, o Soberano, a Paz. Dentre nomes e atributos, Misericordioso, Misericordiador, o Benevolente, o Clemente, todos são nomes e atributos de Deus glorificado e exaltado sejas. E as pessoas estão chegando ali, pelo menos nesse caso, com questões verdadeiras, nomes e atributos de Deus. Então, quem melhor indito do que Deus glorificado sejas para falar sobre si mesmo? Olha só, então podemos pegar um versículo do Coran, do livro de Allah Tabaraka wa Ta'ala, ao qual menciona, como Allah fala, Tabaraka wa Ta'ala, Qul huwa Allahu ahad, diga, Ele é Allah o único. Ou seja, Ele é único em suas ações. E quais são as ações do Criador? Quais são as ações de Deus? A criação. Porém, antes da criação, o planejamento. Então, no ato de planejar tudo que Deus criou, ninguém ali estava junto a Ele. Sozinho, sem sócios, sem parceiros. Em seguida, planejou, em seguida, originou, criou. E no ato da criação, ninguém estava ali junto a Ele, estava sozinho, ninguém estava junto a Ele. Então, no ato da criação, ninguém o ajudou, pois ninguém ali estava. Em seguida, Deus glorificado sejas aquele que sustentou as criaturas, sejam as criaturas crédulas ou as criaturas incrédulas, não importa, é o sustento de Deus. Deus está ali, Allah Tabaraka wa Ta'ala está o sustentando, sejam aqueles crédulos benevolentes ou os crédulos impacientes, sejam os incrédulos benevolentes ou os incrédulos tiranos, Deus está ali o quê? Sustentando a todos, muitas vezes de formas iguais, porém a misericórdia específica apenas para o povo crente e a misericórdia geral
para todas as criaturas. Inshallah, em outros vídeos estaremos falando o significado da misericórdia que Deus dá para os crentes e a misericórdia que Deus deixa abrangendo todas as criaturas. Então pegamos para razoar que Deus, glorificado sejas, é aquele ao qual planejou, criou, sustenta e sustentou, está sustentando. E Ele é aquele que faz o que deseja em seu reinado. Ele é o soberano no reinado. Faz o que deseja, faz o que lhe apraz, glorificado e exaltado sejas. Ou seja, Ele é o Senhor. Então o monoteísmo no senhorio é o monoteísmo nas ações dele, glorificado e exaltado sejas. Então se este é aquele ao qual criou, e para Ele são os nomes e atributos melhores que existem, se para Ele, um exemplo, é o nome e atributo o misericordioso, o misericordiador. Então este atributo, ar-Rahma, o atributo da misericórdia, está apenas perante Ele, Tabaraka wa Ta'ala. Então Ele é o único ao qual deverá ser requerido tal misericórdia. Pois se a pessoa requer, pede, solicita algo àquele que não tem, sabendo que existe aquele que tem, os seus amigos da vida terrena, os seus vizinhos, irão falar: como assim? Você está pedindo para quem não tem? E sabendo que aquele que tem é o único que dá, o único que possui, o único que deve ser requerido, como você faz isso? Este é um exemplo da vida terrena. E dentre os exemplos mundanos, não é senão um exemplo claro, eu desejo pedir emprestado um carro, peço para o meu vizinho. Em seguida, quando eu entrego o carro no final do dia ou da tarde, eu vou e agradeço ao vizinho da frente, não ao meu vizinho do lado que me emprestou. Aquele vizinho do lado irá falar: como você vai agradecê-lo? E aquele da frente vai falar: você é louco, você está agradecendo a quem não te deu nada, então não está merecendo o agradecimento. Como assim? E o exemplo de Deus é maior sobre todas as coisas, então Ele é o misericordioso, tem a misericórdia, é o único que deve ser pedida tal misericórdia. Ele é o perdoador, dentre os nomes e atributos dele, Al-Ghaffar, o perdoador, Tabaraka wa Ta'ala. Então é o único que tem o perdão, é o único que deve ser requerido o perdão, pois é o único que dá o perdão, e dentre outros nomes e atributos. Então para Deus é o monoteísmo no senhorio dele, e para Deus é o monoteísmo nos seus nomes e atributos. Depois de tudo isso que pensamos aqui, Ele é Deus, o que merece adoração. E o versículo que estávamos recitando, Qul huwa Allahu ahad, diga: Ele é Deus o único no senhorio, único nos nomes e atributos e único na adoração. O ato de você adorar, o ato de você suplicar, você clamar, só deve ser direcionado para Deus. Ah, mas eu vou direcionar para um profeta, independente de qual seja, Muhammad, Jesus, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, dentre todos os profetas e mensageiros. Não podemos pedir para eles, pois eles mesmos não pediram para si próprios, eles mesmos não pediram para outros profetas e mensageiros, não pediram exceto para o Senhor deles, Tabaraka wa Taqaddasa wa Ta'ala, Deus glorificado e exaltado sejas. Allahu Samad, o segundo versículo fala: Allah é o absoluto, Deus é o absoluto. E o significado da palavra As-Samad no tafsir do Coran, no árabe, fala que é aquele que todas as criaturas almejam, dependem, buscam, recorrem. Então Deus é o absoluto, toda criatura depende dele. Querendo ou não, a criatura depende de Deus glorificado e exaltado sejas. O terceiro versículo fala: Lam yalid wa lam yulad, não gerou e não foi gerado. O ato da criatura gerar e ser gerado é um ato que Deus deu para as criaturas, como dito, e não para o Criador. Os animais geram e são gerados. As plantas geram e são geradas. Diferentemente do ser humano, é claro. O ser humano ele gera e é gerado. Porém, se Deus é aquele que nada é comparável a Ele, nada é compatível a Ele, Tabaraka wa Ta'ala, então o ato de gerar e ser gerado só pertence às criaturas e não ao Criador, pois o Islã leva as pessoas para a adoração ao Criador e não para a adoração às criaturas, sejam elas profetas mensageiros, admoestadores ou alvissareiros, ou pessoas verídicas, pessoas virtuosas, ou animais, ou anjos, ou demônios. Qualquer dentre as criaturas são meras criaturas, dependem do sustento de Deus, dependem do decreto de Deus, dependem
do dar de Deus e do restringir de Deus, glorificado e exaltado sejas, porém a adoração só pertence a Ele, o único, glorificado e exaltado sejas. E o último versículo, para encerrarmos a primeira parte de quem é Deus: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. E ninguém é comparável a Ele. Não gerou e não foi gerado, e ninguém é comparável a Ele. Ou seja, como falamos dos nomes e atributos de Deus, Deus é o perdoador, tabaraka wa ta'ala, então ninguém consegue perdoar como o seu perdoar, tabaraka wa ta'ala. Deus é o misericordioso. As pessoas poderão ser misericordiosas entre si, e é desejado, almejado que as pessoas sejam, porém nunca conseguirão ser assim como Deus é, glorificado sejas. Deus é aquele que merece o louvor. Se as pessoas fazem as boas ações e as outras pessoas as louvam, o louvor nunca será igualável àquele que Deus é merecedor, glorificado e exaltado sejas. Então a primeira questão que pegamos aqui é o conhecimento que o servo deve ter de quem é Deus. Subhanallah. Quem é Deus? Diga, Ele é Deus único, Deus o absoluto, jamais gerou e jamais foi gerado, e ninguém é comparável a Ele. Em seguida, wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam. Ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam. Em seguida, é que a pessoa saiba quem foi o profeta dele, o profeta de Deus, glorificado e exaltado sejas. Como sabemos, existe uma única diferença entre os profetas e mensageiros e nós, comuns aqui. Uma única diferença, profetas e mensageiros de um lado, e nós, a humanidade depois deles, ou junto a eles lá nos tempos, separados aqui. É que uma única coisa foi-lhes revelado e não nos foi revelado. Foi-lhes dado a ordem pela revelação e foi-nos dado a ordem pelo seguir, a orientação. Nós, quanto seguidores, devemos seguir os profetas e mensageiros, amar os profetas e mensageiros. E como na parte anterior, não deveremos adorá-los. Pelo contrário, adorar o Senhor deles, aos quais eles, todos eles, sem exceção de nenhum deles, chamaram e convocaram as pessoas para tal adoração, ou seja, o Tawhid, o monoteísmo de Deus, glorificado e exaltado sejas. Então que o servo saiba quem é Deus, quem é o seu profeta e mensageiro de Deus, no caso o último profeta e mensageiro, confirmando os anteriores, crendo e obedecendo nos anteriores, seguindo e adorando da forma do último profeta e mensageiro que estará corroborando, confirmando e prevalecendo, como sendo o selo dos profetas, em relação aos anteriores. O ma'rifatu dinil islam bil adillah. E a pessoa deverá conhecer, olhem só, traduzindo literalmente é a religião do Islã com evidências. A religião do Islã com evidências. Porém, levando ao pé da letra as palavras com significado verídico, pedimos para Allah que seja o mais correto, é o quê? O conhecimento do modo de vida, da submissão a Deus com evidência. Porque a palavra din, que é religião em árabe, ela não é apenas o significado de religar algo. Como no Ocidente as pessoas pensam, religião é para religar com Deus. Houve o rompimento, tem que religar com Ele. Pode ser que seja também, porém, vamos pegar um significado maior, que não é apenas o servo, a pessoa pensar que está ligada com Deus, porém exemplificar aquilo em sua vida, em sua conduta, ou seja, algo público. No particular da pessoa e no público deve estar o quê? Exemplificando a submissão a Deus. Na exemplificação da submissão, pois a palavra Islam significa submissão, entrega, que só se dá a Deus, bil adillah. Uma coisa importante é com as evidências. A pessoa não irá se submeter a Deus da forma que ela almeja, deseja e fica satisfeita. Não, pois às vezes o ser humano pode almejar, desejar ou ficar satisfeito com coisas fora do que Deus, glorificado sejas, decretou. Um exemplo, a pessoa pode falar: a fé está no coração, não faço mal a ninguém. Sim, a fé está no coração. Porém, o que está dentro do coração também é a inveja, o rancor, o politeísmo, o ódio. Todas essas coisas estão no coração e Deus, glorificado sejas, com a submissão a Ele, ordena que você tire coisas por coisas e lute coisas por coisas. Então, um exemplo, a pessoa fala: eu vou ficar aqui do meu lado, da forma que eu desejo, fazendo alguma coisa, e para mim é uma adoração. Porém, como que eu irei saber que Deus ficará satisfeito de tal adoração feita, sem que eu pegue as evidências do Kitab e da Sunnah, do livro de Allah, o Coran, a última revelação, corroborando e confirmando as anteriores, porém prevalecendo sobre elas, a última escritura, e do exemplo da Sunnah, do mensageiro de Deus, glorificado e exaltado sejas. Então saiba
Ó você que faz uma adoração, se a tua adoração está de acordo com o livro de Deus e de acordo com o exemplo do mensageiro de Deus, fique satisfeito, fique feliz, pois está ali da forma que Deus ama e fica satisfeito. Porém, se for algo fora isso, eu desejo fazer um jejum, eu vou jejuar apenas da água hoje, comerei todas as outras coisas, jejuarei apenas da água. Então saiba que de acordo com o último profeta, o qual corroborou e confirmou os anteriores, o jejum já há o que? Evidências, e há o que? Condições, e há o como que você deve estar fazendo aquelas questões. Então esta foi a nossa primeira questão dentre as 4. Lembram? Nós falamos que o ser humano deve aprender obrigatoriamente 4 coisas. Aqui estamos mencionando a primeira com alguns tópicos, subtópicos, aos quais o ser humano deve saber quem é Deus, quem é o profeta e mensageiro de Deus, e a pessoa deve saber da religião, do modo de vida, com as evidências. Então isso que foi aquilo que foi facilitado falarmos sobre a nossa primeira questão. Nos vídeos posteriores estaremos pegando a segunda, terceira e quarta para finalizarmos essa nossa primeira etapa do livro. Então isso que foi aquilo que foi facilitado falarmos. Que a paz e a bênção de Deus seja sobre o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E o último dos louvores é Alhamdulillahi Rabbil Alamin.